Se eu vier aqui num arquivo, por exemplo, esse do mar, e aqui onde diz Scale, eu simplesmente abaixar ele, ele vai ficar pequeno assim o vídeo inteiro. Se eu quiser que ele comece pequeno e cresça, eu tenho que marcar keyframes. O que são os keyframes? Se eu fizer clique nesse quadradinho, eu adicionei uma bolinha aqui, ó. Eu faço clique nesse cronômetro uma vez só, a primeira vez, para adicionar, para ativar a opção de keyframes nesse parâmetro da escala. Uma vez que eu faço clique, automaticamente gera-se essa bolinha aqui que a gente chama de keyframe. Eu vou sair daqui, nada de ficar parado com esse cursor em cima da bolinha, que você vai fazer outros keyframes, vai apagar keyframe, faz uma confusão e é bem simples. Eu vou para frente e aqui eu posso aumentar o parâmetro. No momento que eu aumento o parâmetro, automaticamente ele gera outro keyframe, ó. Tá vendo? Eu venho para frente, mudei. Venho para frente, mudei. Ele vai gerando outros keyframes na medida que eu vou mudando os valores. E eu posso navegar de um keyframe para o outro por essas setinhas aqui, ó. Tá? Eu posso selecionar e apagar, eu posso selecionar, fazer Ctrl C, Ctrl V, eu posso selecionar os dois e arrastar mais para lá, certo? Então, eu consigo duplicar ele segurando o Alt. Então, você tem várias opções com keyframe, porque você consegue brincar bastante com efeito também. Não só com isso aqui de crescer ou diminuir, por exemplo, ó, posição. Eu quero que ele comece aqui, mas eu quero que ele venha para o lado. Então, eu arrasto ele. Desculpa, esse aqui é para o lado, o outro é para baixo, para cima. Se você aperta o Shift, ele roda mais rápido. Ó. Aqui no começo eu quero ele mais aqui nesse canto. Ele vai daqui para cá. E além disso eu quero que ele rotacione. Então eu faço clique aqui em rotacionar. E aqui no final eu também consigo fazer ele girar. Então ele vai fazer esse movimento aqui, ó, certo? Keyframe parece complicado, mas é bem simples. É uma questão de você meter a mão, provar. Não tem muito o que explicar além disso aqui, keyframe. É uma questão de você ir provando um por um. Quando você trabalha só com um parâmetro é fácil. Quando você começa a interagir com mais de um parâmetro e mais de uma camada, vai se tornando mais difícil. Mas o bacana dos keyframes não é só nisso aqui. O bacana dos keyframes é que você também consegue brincar um pouco melhor com a questão dos efeitos. Por exemplo, o Gaussian Blur. Ó. Vou colocar o Gaussian Blur aqui nesse arquivo. E eu vou resetar ele inteiro aqui para a gente ver ele grandão. E eu vou colocar, vou fechar esse aqui para não ficar muito painel aberto e não me confundir. Então eu quero que ele comece fora de foco. Então aqui, ó, começa fora de foco, pum, vou colocar cronômetro nele. Adicionou o keyframe? Sim, então eu avanço daí. Vou um pouco para frente e aqui eu coloco em 0, posso escrever 0 e dar Enter. E ele vai tirar do foco, ó. Ele vai voltar a enfocar, certo? Eu podia fazer o contrário, podia fazer com que ele começasse normal. Então, eu vou colocar aqui o blur, eu já adicionei aqui o blurries nele, ó. Então ele está aqui, está normal, eu vou adicionar o cronômetro, fez o keyframe, vai para frente com o cursor e aumenta aqui o blur. Automaticamente ele vai gerar o segundo keyframe, ó. Então ele vai fazer essa seguinte animação, ó. Aqui ele está lendo meio travando porque precisa do render, mas ó, ele consegue rodar numa boa. Eu posso inclusive tirar aqui de full e colocar também a qualidade menor, só para visualizar mais rápido, ó. A gente consegue ver fora de foco. Esse é o blur. Então, keyframes funciona dessa forma, não só com os parâmetros do vídeo, mas com os efeitos também. E falando em efeito, eu quero mostrar para vocês um efeito bem legal que se chama Chroma Key, que é a técnica de você recortar. A gente vai pegar esse arquivo aqui do Japinha em Graphics, e a gente vai trazer ele para cima do nosso oceano aqui, certo? Na camada de cima. E eu vou colocar aqui, porque ele é um arquivo HD. Ele é 1280 por 720, esse arquivo aqui. E o que a gente está trabalhando é Full HD, repare que ele é maior. Então eu vou clicar nesse arquivo que eu acabei de trazer e colocar Scale to Frame Size para ele ajustar, né? Feito isso, eu vou pegar aqui o Crop. Por quê? Repare que aqui o Japa está nesse fundo aqui verde e tem todo esse espaço aqui que eu não quero usar. Então eu tenho que aplicar o Crop nele, selecionar ele e vir aqui em controle de efeitos, e clicar no Crop. E aí aqui eu consigo, ó, recortar só na parte que está o verde, certo? Que é a parte que mais me interessa. Ó. Beleza, então eu tenho aqui o Japa. Como que eu faço para apagar ele? Para apagar esse fundo verde? Na verdade, esse chroma key não está muito bem feito. Repare que ele tem um tom muito mais claro de verde aqui, outro mais escuro aqui. O ideal seria fazer isso iluminando de uma forma mais homogênea, mas tudo bem. Às vezes, nem sempre também a produção vai ajudar o editor, né? Então, você vem aqui nos efeitos e você pode escrever a palavra Key, com a letra K e Y.
Tem duas opções. A melhor delas, eu acho que é o Ultra Key, que você arrasta aqui para cima do arquivo do Japinha, pega o contador, esse conta-gotas aqui, e você vai fazer um clique num tom intermediário, por exemplo, perto do corpo dele. Ó. Aí você fala, perfeito, já apagou. Não, veja que ele tem uma sombra aqui que precisa ser apagada, certo? Vamos apagar esse Gaussian Blur para a gente ver o fundo direito, melhor. Então, voltando para o Japinha, repare que ele tem essa sombra aqui. Aqui onde diz Output, no lugar de, em vez de Composite, eu vou colocar a opção Alpha Channel, que daí eu consigo ver o canal de transparência. E se eu abrir o Mate Generation, eu consigo ver melhor algumas opções aqui. Por exemplo, Shadow. Se eu aumentar a sombra, vai ficar estranho, vai ficar mais branco. A ideia justamente é diminuir essa diferença do preto, aumentar a diferença do preto e do branco. Ó. Então eu vou tirar o branco no espaço preto. E por outro lado, o que eu posso fazer também, além de brincar com essa questão do shadow, eu posso ver o pedestal que vai fazer o contrário. Ó. Eu posso tirar preto do lado de fora e a sombra aqui, eu vou aumentar um pouquinho a sombra e vou mexer mais aqui no pedestal. Ó. Vou tratar de fazer mais ou menos assim. Ainda tem um pouco ali de sombra, é que esse chroma aqui realmente não está bem feito. Mas ó, a ideia é separar nesse canal alfa o preto e o branco, ó, certo? Ó, vou separar bastante o branco aqui com a transparência. Com o pedestal eu vou tentar brincar mais um pouquinho. Cheguei já no meu limite com ele. Tolerância eu posso aumentar um pouco mais. Não ficou tão bom, mas vamos lá. Ó, assim tá beleza. E eu vou, uma vez que eu separei bastante o branco do preto, eu vou tirar do Alpha Channel e vou voltar a colocar aqui no Composition. Veja que já não tem mais aquela sombra toda aqui. No entanto, o chroma key ele não tá tão bem feito. Vamos colocar aqui em Full, apesar de parecer que tá legal aqui, ó, que a gente vê assim o Japinha e fala, tá bom, engana. Ainda dá pra gente melhorar ele um pouco. Se a gente vem aqui em controle de efeito e a gente mexe aqui um pouquinho onde diz Mate Cleanup, a gente abre ele, ainda tem outras opções aqui, ó, que é o Choke, que a gente consegue ó, aumentar ou cortar, claro que se eu cortar demais assim vai ficar estranho, mas isso aqui é só um toquezinho, e você ainda consegue aqui o Soft também suavizar um pouco. Claro que aqui eu exagerei um pouco, ficou meio bizarro. O melhor é você colocar sempre aqui em 100% e você conseguir ver bem. Na verdade esse arquivo aqui não é um dos melhores para trabalhar. Tem um outro arquivo aí na pastinha de suporte, que é com azul, que se chama Chroma 3, eu acho, ou Chroma 2, que é melhor para você trabalhar, tá? Mas só para você aprender, tem essa opção aqui de você fazer chroma key assim, e esse cara você consegue, depois que você apagou ele, o recorte não está também feito, mas é por causa do arquivo, na verdade, você consegue aqui a escala dele, ó, diminuir ele, reposicionar ele de lugar, tipo aqueles caras que fazem linguagem de surdo e mudo, enfim. E aí você tem o teu arquivo de chroma key assim, certo? Eu teria uma outra opção, vou fazer Ctrl Z aqui, de apagar esse Ultra Key, e de em vez do Ultra Key, eu podia usar esse cara aqui também, ó, por exemplo, o Color Key. E o que eu podia fazer também com ele é pegar, fechar esse aqui, pegar o conta-gotas, pegar um tom bem escuro de verde, ó, aqui, e aumentar só um pouquinho a tolerância, ó, certo? E colocar aqui só um pouquinho Edge, cortar só um pouquinho dele. Beleza. E aqui o feeder, uma coisinha de nada do feeder. Eu posso copiar esse efeito, Ctrl C, Ctrl V de volta. E aí eu pego o conta-gotas e vou outro em tom bem mais claro, ó, e apago. Vou lá, fecho esse, copio o seguinte, Ctrl C, Ctrl V. Venho aqui, pego o tom que sobrou, seleciono ele, ó, e apaguei meu arquivo. Ó. É uma outra forma de fazer chroma key. Ainda tem aqui um pouquinho, se a gente vier aqui em 100%, você vai ver que tampouco tá redondinho. Ainda tem aqui o reflexo do verde, enfim. Mas o arquivo realmente também não ajuda. É só uma ideia para a gente também aprender a trabalhar com diferentes formas de chroma key no fundo verde, certo? Funciona fundo azul também. Os mais comuns são verde e azul. Bom, uma coisa que eu não mostrei ainda para vocês e que é bom vocês saberem é como mudar a velocidade do meu clipe de vídeo. Então eu posso fazer, se eu quiser, clique direito em cima dele, Speed Duration. E se eu colocar aqui, ó, a duração dele, ó, hora, lembra esse campo aqui, né? Ó, hora, minuto, segundo e frame. Então esse arquivo ele tem 10 segundos e 2 frames. Se eu aumentar de 100%, colocar aqui, por exemplo, 200%, ele vai para 5 segundos.
Então eu já sei que esse arquivo, aumentando a porcentagem dele, vai passar mais rápido o vídeo. E diminuindo, colocando aqui 30, ele vai ser slow motion, vai ter 33 segundos de duração. Então eu vou colocar ele aqui, sei lá, 300 e vou dar um OK. Repare que a velocidade quando quebra, ó, é muito maior do que o arquivo original, certo? E se eu colocar aqui Speed Duration e aumentar a opção aqui, ó, Speed Duration, colocar, não sei, 20%, ele vai aumentar o tempo, ó, vai rodar frame a frame, na verdade tá até travando de tão devagar que tá, certo? Você também pode fazer isso através dessa ferramenta aqui, ó. Fazer clique, manter o dedo apertado segurando, mudar para esse Rate Stretch Tool, pega aqui a ponta, se você diminui aqui o espaço, ele vai fazer mais rápido, ó. Tá vendo? E se você aumenta, você vai fazer ele mais lento. É a mesma coisa que fazer clique direito Speed Duration, mas dessa forma aqui eu acho melhor. É uma forma mais objetiva de trabalhar com a velocidade dele, tá?